Mais uma vez, muito obrigado, senador Girão, obrigado a todos que estão aí na audiência. E a responsabilidade minha aumentou, né, porque tem muita gente assistindo. Pode compartilhar a minha apresentação, e eu achei importante, né, compartilhar isso. Eu sou médico, né, sou professor titular, mestre e doutor pela Universidade Federal de São Paulo, mas eu trabalho aqui na Universidade Federal de Goiás, também no Hospital das Clínicas, e fui certificado em constelação familiar pelo IAG da Alemanha, por Gunther Weber, Jakob Schneider e Sigrid Schneider, e depois pelo próprio Bert Hellinger. Esse é o nosso hospital e a nossa faculdade. Pode passar o próximo, por gentileza. Então, isso aqui é um documento das diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina, que no seu capítulo 3 mostra que o paciente, né, os alunos de medicina têm que ser formados, né, aprendendo a olhar para o paciente, tanto nos seus diagnósticos quanto nos seus tratamentos, para o contexto biopsicossocial do adoecimento e não só o contexto biológico. Próximo. E aí, como é que eu entrei nisso? Em 2006 a gente começou, isso aí era uma sala pequena lá dentro do Hospital das Clínicas da nossa Universidade Federal de Goiás, né? E eu que me especializei em cirurgia ginecológica e cirurgia laparoscópica. Quando eu era médico residente, cada paciente olhava dentro da barriga para entender por que doía. Pacientes que tinham dor e que a gente não conseguia aliviar essa dor, não conseguia muitos resultados. Então, eu entrei para a constelação através da minha esposa, a Vânia Meira Siqueira Campos, que também é consteladora, e que está terminando dentro de dois meses o doutorado, estudando o vínculo dos pais com os pais em mulheres com dor pélvica crônica. Pode passar o próximo. E aí eu comecei lá em 2006, em 2009 eu fui convidado para escrever o capítulo de dor pélvica crônica nesse livro, um livro, né, de uma editora nacional, da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Escrevi o capítulo de dor pélvica crônica e lá eu já falei da constelação. Próximo. Depois, subsequentemente, os nossos manuais de ginecologia, do Departamento de Ginecologia, que eu sou o primeiro autor, junto com o professor Valdemar, que atualmente é diretor da nossa faculdade, e lá também já estava mostrando benefícios da constelação. Já tem mais de 10 anos que eu ministro aula numa atividade integradora da saúde coletiva com a pediatria e a ginecologia para alunos do 4º ano de medicina, e que é lógico que é muita estranheza para alguns, né, porque eles dão um valor muito grande, são muito jovens no contexto biológico, mas a gente percebe que só tem aumentado a abertura para olhar para o contexto psicossocial do adoecimento, além do contexto biológico. Próximo. Bom, esse aqui é um artigo que eu publiquei com mais alguns coautores, né? Eu fui o primeiro autor dele, a análise de 230 mulheres com dor pélvica crônica assistidas em hospital público, que é o nosso hospital aqui, das Clínicas de Goiás, né? E nesse trabalho, pode passar o próximo, já estava aí uma tabela mostrando o benefício da constelação familiar, mostrando uma redução estatisticamente significante para pessoas que participaram dos workshops do hospital. Próximo. Isso aí é no texto também, falando o que é a constelação, né, na discussão do artigo. Próximo. E o último manual de ginecologia que a gente publicou foi esse aqui, que foi publicado agora no final de 2021, que também consta lá no fluxograma de conduta em mulheres com dor pélvica crônica, a utilização tanto da terapia cognitiva comportamental, de uma outra técnica chamada mindfulness e da constelação familiar. Próximo. E aqui vocês podem ver, esse é o fluxograma, né? E aí, nesse fluxograma, eu tinha tentado participar daqui, né, para ver se eu conseguia projetar daqui, que eu conseguia marcar onde é para vocês enxergarem, mas aí está
nessa janela maior aí, está lá embaixo, psicoterapia, escrito constelação familiar. Próximo. Também em 2018, né, pesquisadores que somos de dor pélvica crônica em mulheres, publicamos um artigo, esse aí é o meu grupo de pesquisa, avaliação da função sexual em mulheres brasileiras com e sem dor pélvica crônica, em que o editor da revista solicitou que a gente botasse no artigo como é que a gente conduzia as pacientes, as mulheres com dor pélvica crônica, e abriu oportunidade, passa o próximo, por favor, da gente também escrever nesse artigo, em 2018, um artigo que ganhou o mundo, publicado em inglês, numa revista chamada Journal of Pain Research, da Nova Zelândia, falando aí da constelação familiar. Passa o próximo. Aí a gente vê, isso aqui é uma publicação, né, da Associação Americana de Psicologia, né, no Journal of Counseling Psychology, mostrando, né, um artigo publicado em 2013 que seminários de constelação familiar melhoram o funcionamento psicológico numa amostra da população geral, os resultados de um trial controlado randomizado. Próximo, por gentileza. Esse é um outro trabalho publicado, né, também mostrando que uma melhora na experiência nos sistemas sociais através de seminários de constelação familiar. Próximo. Esse também, já um segmento de 8 e 12 meses, mostrando ainda um segmento de médio e de longo prazo, né, dos benefícios de seminários de constelação familiar. Próximo. Bom, aqui é um outro artigo, né, original, mostrando o efeito dos seminários de constelação familiar no prurido ou coceira de pacientes com dermatite atópica e psoríase, onde mostrou, e tudo tem que passar no crivo da ciência, isso está certo, que para a coceira na dermatite atópica teve um resultado bom, mas para a psoríase nem tanto, e isso é lógico que é ciência, tá? E a gente tem que concordar com isso. Próximo. Isso aqui já foi uma revisão sistemática publicada em 2020, em 2021, pela equipe de pesquisa da Salomé Schoutens. Ela é de uma universidade holandesa, de Groningen, e ela foi a líder desse estudo aí, uma revisão sistemática, que é um estudo que normalmente é o mais poderoso do ponto de vista de evidência científica. É lógico que ainda tem poucos estudos, mas mostrando uma efetividade da terapia de constelação familiar na saúde mental, melhorando a saúde mental. Próximo. Isso aqui é um artigo que já foi, né, publicado agora em fevereiro desse ano, né, na revista chamada International Journal of Human Health, onde nós fizemos o nosso grupo de pesquisa aqui, junto com o pessoal da USP de Ribeirão Preto, né, e esse aqui é um dos trabalhos já publicados, que é um artigo de revisão sobre os desafios atuais no manuseio da dor pélvica crônica em mulheres, da bancada até a beira-leito. É um artigo da Vânia, que é minha esposa, que está concluindo o doutorado estudando vínculos parentais em mulheres com dor pélvica crônica. Próximo. É lógico que na constelação a gente trabalha com os vínculos parentais, né, o tempo todo. Isso aqui é dentro dessa revisão, também colocando aí, de agora 2022, uma revista, né, de circulação mundial, a gente falando da constelação familiar como uma prática que pode ajudar mulheres com dor pélvica crônica e também, provavelmente, com endometriose, porque 1/3 das mulheres que têm dor pélvica crônica têm endometriose. Próximo. E aqui é o nosso auditório, esse é o auditório da Faculdade de Educação, onde a gente usou ele por vários anos, mostrando um auditório cheio. Vocês lembram daquela imagem inicial de 2006, que a gente tinha poucas pessoas, uma salinha pequena, aí um auditório cheio, onde estava acontecendo constelação dentro do ambiente universitário. Aqui, no caso, o auditório da Faculdade de Educação, que a gente utilizava para fazer, para executar o nosso projeto de extensão. Próximo.
E também, como no trabalho de constelação, existe uma ordem que é do dar e receber, o dar e tomar, o tomar e dar, que a gente também aproveita isso ainda para angariar alimentos, né? Porque as pessoas se sentem melhor quando ganham qualquer coisa, quando aprendem algo, se elas também dão algo, e a gente distribui isso também quando tem menos pessoas, para os funcionários lá da instituição, da limpeza, da segurança, e quando é muito, como esse caso aqui, distribui para entidades outras. Próximo. Aqui a gente já está vendo o nosso auditório Asclepios, da Faculdade de Medicina da UFG, em um evento também de constelação familiar. Inclusive já tivemos presença de reitores, vice-reitores, diretores de colégio de aplicação, assim por diante. Próximo. Também na revista Planeta, né, já foi feita uma reportagem sobre constelação familiar. Próximo, que o trabalho que a gente faz aqui na nossa faculdade, na época foi também citado nessa revista Planeta. Próximo. Isso aqui é como era a página do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, lá dizendo que o UFG oferece à comunidade atendimento com método de constelações familiares de forma gratuita. A gente sugere quem quiser levar alimento, mas a pessoa não levar, ela entra e participa da mesma maneira, e quando ela leva alimento, são apenas 2 quilos de alimentos. Próximo. Isso é o projeto de extensão cadastrado na universidade. Próximo. Isso aqui é o cadastro atual. O cadastro era feito pelo Hospital das Clínicas, existia uma resistência no início em relação, né, a fazer o cadastro na Faculdade de Medicina. Essa resistência foi vencida pelo tempo, pelos resultados que acho que se espalham sobre a boa utilização da constelação familiar como método para ajudar as pessoas, e hoje ele está cadastrado aí até 2027 como projeto de extensão na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Próximo. Isso aqui é uma orientação, trabalho de curso, né, dos cursos de especialização que a Miriam organizou aí em Brasília. Isso aí foi uma aluna que eu orientei, né, a conexão das lealdades invisíveis transgeracionais de Bosorman e Nagy e as constelações familiares de Bert Hellinger, fazendo um paralelo das observações do Nagy e do Hellinger. Próximo. E atualmente nós temos um projeto de pesquisa chamado O Efeito da Constelação Familiar em Mulheres com Dor Pélvica Crônica. A gente já tinha observado, né, no estudo observacional de 230 mulheres, um benefício, que não foi todo mundo que participou, uma parcela só que participou. E agora esse projeto está aprovado, um estudo longitudinal, prospectivo, intervencional e analítico, que já está aprovado pelo Comitê de Ética do hospital. Próximo. E a gente pode ver, esse é o parecer do Comitê de Ética. Próximo. E aqui a aprovação do Comitê de Ética, né, está aprovado na plataforma Brasil. Próximo. E qual que é o objetivo desse estudo? É analisar o efeito da constelação familiar na qualidade de vida, ansiedade, depressão, resiliência e na intensidade da dor de mulheres com dor pélvica crônica. Próximo. Então, comparar os scores de qualidade de vida, ansiedade, depressão, resiliência, que é a capacidade de adaptação, né, com a dor e a intensidade da dor, colocando pacientes, né, randomizando pacientes para participar ou em grupo de constelação ou apenas fazer o tratamento habitual que já existe com remédios, com cirurgias eventualmente. Próximo. Os instrumentos de aferição serão da qualidade de vida, o RUCOL abreviado, que é um questionário da Organização Mundial de Saúde, já bem validado, o GAD-7 para ansiedade, PHQ-9 para depressão, o CD-RISC-10 para testar resiliência e a escala analógica de dor, visual de dor. Próximo. Então, as mulheres serão randomizadas, um sorteio por computador, onde a metade vão participar de grupos de constelação e a outra metade vão fazer tratamento só o habitual. Próximo. E como elas vão ser randomizadas, então se espera-se que você vai ter a amostra homogênea nos 2 grupos. E aí vão ser feitas as constelações aos finais de semana e aplicar esses questionários antes
depois de 3 meses, 6 meses e 12 meses, com acompanhamento de 1 ano. E é lógico que se cientificamente a gente conseguir comprovar mais uma vez esse benefício, todas as pessoas que não foram sorteadas para ter sua constelação serão contempladas com a mesma, se o desejarem ao final. Próximo. Os critérios de inclusão quais são? Mulheres com dor pélvica crônica, que é uma dor no pé da barriga, assim, leigamente falando, há mais de 6 meses e que tenham mais de 18 anos. E os critérios de exclusão serão mulheres grávidas ou que estiveram grávidas até há um ano, porque a gravidez interfere de muitas maneiras nas mulheres, mulheres em tratamento de câncer ou que se recusam a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Próximo. Bom, também estivemos em 2018 no Congresso de Práticas Integrativas e Complementares, né, organizado pelo Ministério da Saúde, e naquela época até o Fantástico, vocês estão vendo o Ernesto Palha, repórter, fez uma entrevista conosco na época que era para ter saído, mas coincidiu, também foi a época da morte da Marielle Franco, e depois eles desviaram assim o rumo, né, das notícias que iam dar, porque foi muito chocante aquilo, e isso nunca saiu, e depois eu acho que foi bom, porque era uma fase que talvez a gente ainda ia estar muito exposto a muitas críticas. Próximo. Bom, então, o que eu vejo no ambiente universitário? Precisa despertar o contexto psicossocial no adoecimento e na cura, assim como exige as diretrizes curriculares nacionais, né? Através de pesquisas, de extensão, de ensino. Pode passar o próximo. Mais uma vez, passa isso. Isso aqui é um convite da Universidade Federal, da Faculdade de Psicologia da nossa universidade, né, agora de julho de 2022, onde a Faculdade de Psicologia me convidando para ir lá mostrar o que é a constelação familiar. Próximo. Isso aqui é um convite da Salomé Schoutens, que foi a pesquisadora responsável lá por aquela revisão sistemática de constelação familiar holandesa. Ela nos convidou para, em fevereiro, estarmos em Groningen, na universidade, para poder, pode passar o próximo, para a gente discutir sobre como ensinar, como pesquisar, como fazer extensão no ambiente universitário, com constelação sistêmica, constelação familiar, e prontamente, tanto eu quanto a minha esposa, que também trabalha com constelação, pesquisamos isso. Próximo. Próximo. Bom, então, concluindo, a constelação familiar já é uma realidade no ambiente universitário, tanto no ensino, como na extensão, como na pesquisa. O caminho agora é avançar no modelo de ensino e pesquisa para buscar incrementar essa abordagem psicossocial no diagnóstico e tratamento dos nossos pacientes. Próximo. E é isso. Esse é o nosso hospital, a nossa faculdade. Muito obrigado pela atenção de todos. Foi um prazer, professor Geral. Muito obrigado por essa iniciativa. Tá? E só lembrar que a constelação familiar nada mais é do que uma prática integrativa e complementar em saúde. Ela não veio para substituir nada, é só para agregar, para complementar. E, finalmente, quero agradecer aos meus pais pela vida que me deram e por tudo mais. Um abraço a todos.